todo louvor. Aleluia. Gente, boa noite. Mais uma vez que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Aleluia, amém. Eu tenho dito aqui neste lugar que nós fizemos este lugar para o Senhor. Eu já falei para Deus, se não vir ninguém, eu prego para as cadeiras. Eu falo para as cadeiras. Mas a palavra do Senhor tem que ser falada neste lugar. Tem que ser dita neste lugar. Porque a palavra é quem nos reveste de poder. É quem transforma a nossa fé. Então nós precisamos de entender a palavra. Vamos abrir em Romanos 1. Romanos 1, 15, 16 e 17. Porque Deus tem me trazido ultimamente uma preocupação com a palavra. Uma preocupação de transmitir a palavra. Porque não estou aqui para julgar nenhum pastor, não estou aqui para julgar nenhum púlpito, não estou aqui para julgar ninguém. Mas, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. Mas tem pessoas que não estão pregando a palavra genuína, até pregam. Mas pregam uma palavra distorcida. Pregam uma palavra que não confronta o cidadão. 15, 16 e 17 do Romanos 1. Mas Deus tem levantado homens e mulheres preocupados com a palavra genuína. Aleluia. Preocupado com a palavra de homens e de mulheres que o adorem em espírito e o adorem em verdade. Glória a Deus. Então nós vamos ler a palavra agora em Romanos 1, 15, 16 e 17. Perdão, gente. É 16 e 17. Só esses dois. Porque a palavra de Deus diz: pois não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá da fé. Aleluia. Pai, nós lemos a tua palavra, Pai, nos revela segundo a tua vontade, nos revela segundo o teu querer, Senhor. Que não venhamos falar, Pai, de nós mesmos, que eu não venha falar de mim mesmo, mas, Senhor, que a minha boca está nas tuas mãos. Que tu uses, Senhor, para falar o que tu queres. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Aleluia. Rapaz, o apóstolo Paulo, quando escreve essas cartas para os romanos, engraçado que ele não estava em Roma. Ele não conhecia ainda de fato ali os romanos. Mas ele começa dizendo aí, isso é o capítulo 1, capítulo 1. Para mim, que Romanos é a carta magna do Novo Testamento. Isso na minha concepção. Eu sou apaixonado, todos sabem, pelo livro de Isaías. Mas o apóstolo Paulo é indiscutivelmente o maior escritor do Novo Testamento. E ele tinha preocupação com a palavra pura, ele tinha preocupação com a palavra genuína, o que hoje tem se distorcido muito. As pessoas têm pregado dinheiro, as pessoas têm pregado prosperidade. Não estou dizendo que é mal de você ser próspero e ganhar dinheiro. Não é isso. Você pode ganhar dinheiro e ser próspero, mas contanto que o dinheiro não esteja acima de nosso Deus, não esteja acima de Jesus. Olha que quando aquele jovem rico chega até Jesus, pensa: Senhor, que faço eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala dos dízimos, Jesus fala de ajudar os pobres, de levantar um sacrifício a Deus, de guardar os sábados naquela época e de ajudar quem necessitava. Ele: tudo isso eu faço, Senhor. Mas eu quero saber o que eu faço. Jesus: venda tudo que tem, dá para os pobres e siga. Ele entristeceu. Mas ele entristeceu porque o dinheiro estava acima de todas as coisas para ele. Ele era um jovem que fazia as coisas que a Bíblia mandava fazer, como tem gente que realmente até fazem, mas quando chega na hora de trabalhar o Evangelho, não quer. Porque o Evangelho, quando Jesus diz que é tomado à força, é porque precisa de realmente ser tomado à força. É na hora das agonias, é na hora de que você não pode, que você tem que estar ali. E quando eu falei para Deus que Deus levantou eu e Paula neste lugar, inclusive deu a visão a Paula de um lugar ali, na estrada de fazer a igreja. Mas Deus está honrando que é na estrada mesmo onde vai ser feita a igreja, é na beira da estrada. Não é aqui neste terreno, mas naquele terreno um pouco adiante. Porque o Evangelho tem sido tomado à força neste lugar.
Mas eu quero dizer para vocês que eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho porque ele é poder para mim e eu tenho certeza que ele é poder para as queimadas. Glória a Deus. Ele é poder para este lugar. Nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. Em nome de Jesus. Deus está trabalhando. Isaías disse que ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. E eu espero no Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando este lugar. Tem dias que dá muita gente, tem dias que não dá, que dá pouca gente, não tem problema. Como o Felipe ministrou aqui, que este lugar, ainda que a gente não esteja vendo, mas Deus está presente, porque onde tem 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente, o Espírito Santo do Senhor se faz presente, e o homem de branco passeia neste lugar. Aleluia, Jesus. Ele está nesse lugar. E quando a palavra de Deus diz bem assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para o que crê, e é de fé em fé. De fé em fé. E eu tenho fé que as queimadas vai ser mudadas. Amém. As queimadas vai ter uma nova natureza, e vão dizer lá fora, vamos nas queimadas, porque aquele lugar é de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos naquele lugar, porque naquele lugar tem a palavra genuína. Não é obra de Paula, de Pança, do pastor, de Felipe. Não, não. É obra do Espírito Santo. Eu falei lá na igreja domingo, a minha preocupação com a palavra. Quando você se dispõe a ouvir a palavra, ouvir a Deus e falar da palavra, que a palavra é o alicerce. Jesus é realmente a rocha. Mas o alicerce dessa rocha é a palavra de Deus. Olha que o próprio Jesus falando para os discípulos, ele diz lá em João 5,39, se não me falha a memória, examinais as escrituras, cuidais ter nela a vida eterna, porque são de mim que elas testificam. E nós precisamos de entender e não podemos nunca nos envergonhar da palavra de Deus. Hoje eu acordei às 3 da manhã, fui em Itabuna, fui em Ilhéus, vim para cá, eu cheguei cansado. Mas o reino de Deus precisa de ser pregado. O reino de Deus é vivo. Ele não é visto, mas é vivo. Eu quero dizer para vocês que Deus está mudando a cara das queimadas. Deus está mudando este lugar. E está mudando de fé em fé. E eu lendo esse versículo de Paulo, eu me lembro de Lutero. Lutero Tristonho, o pai dele fala assim, vai ser frade, vai ser capuchinho para você ter paz. E ele não teve paz, foi muito pior, as agonias foram maiores, ele queria conhecer Roma, e ele foi conhecer Roma. E ele indagou muitos ali de Roma, é tanto que um chegou para o líder dele e fez, pega esse cara quando chegar lá na Alemanha, e bota para ele ler a Bíblia o dia todo. Não souberam o poder que deram na mão de Lutero. Eles não tinham entendimento do poder que é a palavra. E quando Lutero se debate com Romanos 1,17, que o justo viverá somente da fé, ele acorda. Ele, epa, eu estou no lugar errado. Mas você sabe por que isso? É a palavra. A palavra de Deus transforma, ela muda a sua vida, ela te liberta, ela te santifica, ela te respalda. Ela às vezes confronta, nos envergonha, mas também nos conforta. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho de Jesus. Eu quero dizer para vocês, não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Seja humildemente diante de Deus, leitor do Evangelho, viva isso como prática de fé e vida, lendo a palavra. Porque a palavra transforma. A palavra vivifica, e a palavra é levada em qualquer lugar, ela não volta vazia. Deus faz mudança na vida das pessoas que ouvem a palavra. Olha, eu me lembrei de Lutero e agora me lembro de George Miller. Estudava para ser pastor luterano, mas na verdade ele queria baderna, jogatina, mulheres. Mas até que um dia ele é levado numa casa de oração. E ele viu um monte de homens e de mulheres joelhado diante de nada. E ele foi impactado por aquela palavra. Ele fez, o que é isto?
Deus realmente existe? E eu quero dar uma boa notícia para vocês. Deus existe. Deus é real. Deus é totalmente real. Você só não vê, mas Ele é real. E Ele tem você como fonte de levar a palavra dele. Você é a fonte de ser o que vai propagar a palavra do Senhor. Você é um canal, você é um vaso. Se disponha a isso. Não se envergonhe do Evangelho. Muito pelo contrário, antes se vanglorie do Evangelho. Diz, olha, eu sou servo de Deus e eu prego o Evangelho porque esse Evangelho é vivo, porque esse Evangelho transforma, porque ele combate todo o mal. Ele liberta das drogas, liberta do álcool. É um Evangelho transformador. E o apóstolo Paulo entendeu isso muito claramente. E nesse mesmo capítulo, se você for adiante, logo depois, do 21, ele começa dizendo que os homens trocaram. Amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E mudaram os jeitos. É o que está acontecendo hoje com essas ideologias miseráveis de gênero. E Paulo começa dizendo que homens mudaram a situação, deixando a mulher de lado e se formando homem com homem, mutuamente varão com varão, criando em si torpeza, malignidade, maldade, perversão, tudo que é ruim. A mulher semelhante fez a mesma coisa. Está tudo dentro desse capítulo 1 de Romanos. Quando Paulo começa a dizer que não se envergonha do Evangelho, porque muitas pessoas têm trazido a vergonha do Evangelho. Vergonha para o Evangelho, não do Evangelho. Vergonha para o Evangelho. E Deus está olhando dos céus. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe, João, o que você está fazendo. Ele te vê no mais íntimo. Quando você estiver sozinho, Jesus te vê. E sabe o que você está fazendo. Você pode até enganar o pastor, você pode até enganar o líder. Você pode até tentar se enganar a si próprio, mas não vai conseguir enganar a Deus. Porque se você se esconder na profundeza do mal, lá Ele está. No mais alto, lá também Ele está. No mais profundo do abismo, lá também está Deus. Então você não pode jamais se envergonhar desse Evangelho. Pelo contrário, você tem que dizer bem assim, não, eu me vanglorio porque o Evangelho está em mim. E eu vivo esse Evangelho. E nós precisamos de viver o Evangelho. O mundo tem trazido uma pregação diferente. Tem trazido uma palestra diferente. O mundo tem dito que as coisas que estão no mundo são boas, mas é mentira. O mundo tem trazido maldade, o mundo tem trazido mentira. E quando você se guarda no Evangelho, Deus te protege. Ele te protege de todos os males. De todos os males Deus te protege. Inclusive do pai da mentira. Que é o nosso arqui-inimigo. Que a única coisa que ele tem de verdade é ser pai da mentira. Ele não é nada mais, nada menos do que um mentiroso. E o mundo vive ele. Esse sim é envergonhado pelo Evangelho. O Evangelho envergonha. Você sabe por quê? Quando você chega, você é luz. Quando você tem o Evangelho dentro de você, você é luz. E quando você chega, as trevas não podem ficar. Porque se apagar aqui vai ficar escuro. Mas quando a luz chega, acabou. As trevas é dissipada. As trevas é apagada. E Deus está dizendo para nós, lute por esse Evangelho. Tenha fé nesse Evangelho. Porque esse Evangelho é transformador. Eu falei na igreja domingo, use a última leitura do dia, na hora de dormir, a Bíblia. E a primeira do dia, de novo a Bíblia. Porque você vai encontrar nela saída para todas as coisas. Você vai encontrar nela saída, você vai encontrar paz, você vai encontrar abrigo, você vai encontrar conforto, você vai encontrar salvação, você vai encontrar libertação. E a palavra te traz também prosperidade. Quem pode abrir em Josué 1,7 e ler para mim aí? Josué 1,7. Vou te mostrar que a palavra traz também prosperidade. Já que eu comecei falando do jovem rico, eu quero terminar falando de novo de prosperidade. Uma palavra breve, mas Josué, capítulo 1, versículo 7, se não me falha a memória. Josué, capítulo 1, versículo 7. 7. Leia para mim, Felipe. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado
a vida de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, em nada e você terá sucesso, em qualquer lugar onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Esforce-se para viver de acordo com tudo que está escrito nela. Se fizer isso, tudo correrá bem e você terá sucesso. Aleluia! Lembre Aleluia. da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Olha o que diz a palavra. Lembre do que está escrito. Pratique o que está escrito, que você terá sucesso em todas as coisas. Sucesso se chama-se prosperidade. Amém. E a prosperidade está na palavra. A prosperidade está na palavra. Guarda o que o meu servo Moisés te falou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque quando tu guardares isso, tu guardares a palavra no teu coração, tu serás próspero. Tu serás bem-sucedido. É assim que diz a palavra. Então, meu irmão, nós temos na mão uma arma muito grande. Como eu falei, botaram Lutero para ler a palavra. Vou voltar para Lutero para finalizar. E quando Lutero se deparou com Romanos 1,17, que é de fé em fé e que o justo viverá da fé, ele fez, epa, por que a Igreja Católica está pregando indulgências? Para que haja salvação dos pecados. Pagar para libertar dos pecados? Não. Eu não preciso pagar não. Porque o sacrifício de pagar já foi feito na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós. E esse sacrifício já foi feito. Não tem indulgências, coisa nenhuma. Tem que ter arrependimento. Amém. Quando você se arrepende, quando você de fato se arrepende, aí sim a remissão de pecados. A palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E eu quero finalizar com Tiago 4,6. Eu vou ler aqui que eu já deixei separado. Tiago 4,6. Para a gente finalizar. Tiago 4,6 diz: antes da maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Deus rejeita os soberbos, mas Deus se agrada dos humildes. Ah, pois o que é ser humilde? Humilde não é ser aquele que é pobre. Ah, porque eu sou pobre, sou humilde. Não. Ser humilde, queridos, é ser realmente aquele que dá a mão a quem precisa. É baixar a cabeça na hora que está errado. Na hora que está certo, falar com mansidão, com altivez do Espírito de Deus. Ser humilde é aquele que não é arrogante, aquele que a soberbia se atrapalha. E se a gente for entrar aqui nesse texto agora, vai até de manhã, porque se eu for falar de homens e mulheres soberbas que tem na Bíblia, são muitos. E o que aconteceram com eles são muitos. Mas quando você é humilde, você alcança graça, você alcança misericórdia, você alcança perdão e você alcança a tal da prosperidade. Você não precisa ser pregado a prosperidade, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele dá a quem quer segundo a vontade e a medida dele. E está tudo preparado para nós. Precisamos de estar preparados para receber a bênção. Aleluia a Deus. E Ele está nos preparando para receber a bênção. Essa semana eu passei por algo, aliás, tem um mês e pouco, estou passando por algumas aflições nessa área aí, mas nada me tirou a paz, graças a Deus. E o carro quebrou na estrada, um amigo foi dar socorro, e ele me viu e falou, rapaz, que calma é essa? Eu fiz, Deus, ele é Deus mesmo, porque eu te conheço. Antes você não era assim, pois é, Deus. Ele abriu a boca e me trouxe uma palavra de gratidão para mim, que eu fiquei grato pela palavra que ele fez. Deus está te forjando no dia a dia. Deus está forjando o teu pastorado no dia a dia. Como forja o ouro e a prata no fogo. Uma música que você cantou. A prata e o ouro é forjada no fogo. Assim somos nós. Assim somos nossas vidas. Às vezes a gente passa por problemas,
Que é para Deus está só nos forjando, nos moldando, dizendo bem assim, ei, eu estou aparando para você ser aparado. Eu estou tirando para você ser tirado. Eu estou ajeitando a sua vida. Olha, deixa eu fazer. Deus disse, deixa eu fazer, porque Deus não invasou. Deixa eu fazer. Que a palavra de Deus entre em cada coração. Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus de Nazaré. Chora, bababá, Ficar de pé, gente. aleluia. Adorar mais uma vez. Aleluia, Deus, vamos adorar, porque Ele é digno de adoração, de louvor e de honra. A gente passa por problemas, a gente passa por dificuldade, mas Aleluia, Deus. grande é o Senhor que está conosco, né? Amém. Nos ajudando, nos fortalecendo. Eu quero finalizar com esse louvor aqui que o Senhor botou no meu coração. Amém, aleluia. De todas as provas que eu já passei, Oh, glória! é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do pecador. Aleluia. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar. E mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor. Canta, igreja. A gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer. Continua já a jornada. Aleluia! E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Aleluia! É certo que provas irão investigar o tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aplauda ele nessa noite. Aleluia! Toda aplauso é para ti, todo louvor é para ti, toda honra é para ti, toda glória é tua, Senhor! Está em ti, querido Senhor.